Olá pessoal, hoje eu quero comentar sobre mais uma parte daquele debate que houve na RIT entre o senhor Leandro Quadros e o reverendo Vasconcelos a respeito da guarda do sábado ou da guarda de um dia para o universo cristão. Neste vídeo eu quero falar especificamente sobre o domingo. Será que o domingo é um sábado cristão? Nós veremos isso após a nossa vinheta. Muito bem, voltamos e este vídeo é para falar sobre o domingo. Será que o domingo é um sábado cristão, como deixou subentendido ali o reverendo naquele debate com o senhor Leandro Quadros? E de resto, toda a teologia reformada, né? Os reformados, de um modo geral, eles acreditam que o domingo é um tipo de um sábado cristão. Mas será que a Bíblia apoia essa assertiva? Será que a Bíblia ela declara que o domingo ele substitui o sábado como uma norma para o crente do Novo Testamento? É interessante nós observarmos que naquele debate ao senhor Heber Coccarelli É importante nós observarmos que naquele debate o senhor Leandro Quadros, ao tomar a palavra, ele insistentemente colocou a teologia da aliança como se fosse uma teologia dele. Ele elogiou a teologia da aliança e assumiu-a como se fosse a teologia que ele professa. E por que ele faz isso? Primeiro, porque ele sabia que a teologia da aliança é a teologia professada pelo reverendo e a sua tradição reformada. Segundo, ele sabe que a teologia da aliança ela transforma o domingo num sábado cristão. Portanto, os teólogos da aliança, os reformados, eles vão buscar quase que os mesmos argumentos que os adventistas usam para justificar o domingo. Né? Então, primeiro eles precisam falar que o sábado é um dia obrigatório de guarda e depois transferir isso para o domingo. A teologia da aliança ela foi muito conveniente para o senhor Leandro Quadros, porque ela trabalha, dentre outras coisas, com a ideia de que a igreja substituiu Israel. Então, para os reformados, a igreja nada mais é do que o Israel espiritual. E já que o Israel do Antigo Testamento tinha um dia de guarda, a igreja deve ter, no mesmo molde, um dia de guarda também, só que agora transferido para o domingo por causa da ressurreição de Cristo. E o senhor Leandro Quadros se sentiu muito à vontade nesse debate, utilizando essa teologia da aliança. Por quê? Porque tanto ele quanto o reverendo Vasconcelos, eles vão utilizar quase os mesmos argumentos. Por exemplo, um argumento que ambos compartilharam, vamos dizer, foi Gênesis capítulo 2, quando fala que Deus descansou no sétimo dia. Então, tanto o reverendo Vasconcelos quanto o senhor Leandro Quadros, eles dizem que ali há um mandamento para guardar o sábado. Ali há uma maneira de Deus falar para o homem, está dando o sábado para o homem guardá-lo também, assim como Deus fez após a criação nos 6 dias. Então, vamos deixar bem claro uma coisa aqui. A teologia da aliança é uma teologia que apregoa que Deus fez um pacto com toda a humanidade. Dentro desse pacto também está a questão de um dia de guarda. Ela também apregoa que a igreja substitui Israel. Então, substituindo Israel, a igreja não fica sem um dia, mas adquire esse sétimo dia e o transporta para o primeiro dia da semana. E, desse modo, eles dão toda a base para os adventistas ganharem terreno. Por que eu falo isso? Essa ideia de que o domingo é um sábado cristão, essa ideia ganha força com os puritanos. Os puritanos eram crentes na igreja da Inglaterra, que não concordaram com o anglicanismo, porque misturava catolicismo e protestantismo. Eles, por conta disso, foram perseguidos, fugiram para a América, fundaram as 13 colônias. Na América, eles baixaram, nas colônias que eles fundaram, algumas colônias que eles fundaram, alguns chegaram a baixar leis proibindo as pessoas não só de trabalhar, mas de praticar qualquer lazer no dia de domingo, inclusive com penalidades. Aquele que não cumprisse essa lei seria punido e mandado para a cadeia também. Tá? Então, veja bem, eles conseguiram transformar o domingo
num sábado tão legalístico quanto o sábado que era professado pelos judeus no Antigo Testamento. Sendo assim, muitas pessoas começaram a perceber essa ligação e começaram a refletir, olha, já que eu estou guardando o domingo nos mesmos moldes rígidos e legalísticos do sábado do Antigo Testamento, por que então não comprar o pacote inteiro? Por que eu ficar com o domingo e não com o sábado? Então muitos deles começaram a conjecturar que ao invés do domingo deveria ser o sábado que deveria ser guardado como o dia do Senhor. E aí começou toda aquela história de que foi Constantino que impôs o dia de domingo, que veio através do catolicismo, foi o Papa, a besta, que está colocando o domingo como uma obrigatoriedade por toda a cristandade, mas não é assim, porque lá no Antigo Testamento Deus fala que o sábado é o dia do Senhor, enfim, toda essa lorota retórica que nós conhecemos, advinda de seitas sabatistas, começam ali com essas ideias dos puritanos, né? Então muitas pessoas começaram a guardar o sábado ao invés do domingo. Dentre eles, alguns batistas. E aí formou-se a primeira igreja batista do sétimo dia, a primeira igreja batista que guardava o sábado. A igreja batista do sétimo dia, ela foi responsável por disseminar essa ideia pelo resto ali, para o resto do mundo protestante. Quando a gente chega no século XIX, nós vamos encontrar o movimento millerita, né, de onde vem Guilherme Miller, que vai dar continuidade depois à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os batistas do Sétimo Dia entram nesse movimento e começam a disseminar essa doutrina do sábado. Uma mulher batista do Sétimo Dia vai encontrar Joseph Bates, que é um dos líderes e fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e vai convencê-lo de que é o sábado e não domingo o dia de guarda. Tanto é assim, você que é pesquisador, é apologeta, está acostumado com a literatura adventista, você vai encontrar em alguns livros de Ellen White a expressão adventistas do primeiro dia e adventistas do sétimo dia. Por quê? Tinha aqueles que guardavam o domingo e aqueles que guardavam o sábado. O sábado, então, começa a fazer parte como doutrina dentro da Igreja Adventista a partir de Joseph Bates, que, por sua vez, adquiriu de uma membro da Igreja Batista do Sétimo Dia. Então, veja bem, se existe Adventista do Sétimo Dia hoje e outras seitas sabatistas, muito se deve a essa confusão puritana entre sábado e domingo, entre Israel e a igreja. Essa confusão que faz no movimento reformado, na teologia reformada, em confundir Israel com a igreja e confundir sábado com domingo, transformando o domingo num sábado cristão, deu vazão a todas essas seitas e esse problema que nós temos hoje. Daí, o senhor Leandro Quadros se sentiu muito à vontade com a teologia reformada, né? Mas eu quero dizer que a maioria dos evangélicos não acredita que o domingo é um sábado cristão ou esteja nos moldes do sábado do Antigo Testamento. Na verdade, o domingo ele é um dia diferenciado, é o dia que o Senhor fez. No Salmo 118, é um salmo messiânico, esse salmo, em 2 versos dele, ele vai falar sobre a morte e ressurreição de Cristo. Consequentemente, vai falar sobre o domingo também. Salmo 118, a partir do verso 22, diz assim, ó: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso aos nossos olhos. Veja, essa é a primeira parte. Quando Israel rejeita Jesus, né, rejeita a pedra angular, manda-o para a cruz, ele morre pelos nossos pecados. Aqui cumpre-se o versículo 22, a primeira parte. Cristo na cruz, Cristo morrendo, Cristo sendo rejeitado pelos judeus. E aí, o versículo 23, o versículo 24, é um versículo que vai dar sequência àqueles 3 dias da cruz. Olha o que ele diz: este é o dia em que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Que dia é esse? O primeiro dia da semana, não tem outro, é o primeiro dia da semana. Porque nesse primeiro dia da semana que os discípulos se alegraram, conforme os evangelhos falam, se alegraram vendo o Senhor. Não foi na sexta-feira, não foi na morte da cruz, porque na morte da cruz todos fugiram, todos estavam tristes e estavam incrédulos quanto às promessas que Cristo tinha feito a respeito do reino de Deus. Então eles fugiram, muitos voltaram para os seus antigos empregos, como Pedro, né? Todos estavam tristes, mas aqui o verso diz que este é o dia que o Senhor fez
e nós devemos nos alegrar. Aí sim, no terceiro dia da semana, quando Jesus ressuscita dos mortos, se apresenta aos discípulos, a Bíblia nos diz, o evangelista nos diz que eles se alegraram vendo o Senhor. Então esse versículo se cumpre na ressurreição. Portanto, o domingo é um dia completamente diferente do dia do sábado. É um dia, antes de tudo, de celebração, um dia de adoração e de culto ao Senhor. Só depois, de um modo bem secundário, ele é um dia de descanso. Tá? Tanto é assim que nos primeiras décadas, no final do primeiro século, no começo do segundo século, até meados do segundo século ali, os cristãos realizavam a Santa Ceia, realizavam a Ceia do Senhor, realizava as celebrações do culto, sempre num dia fixo. Que dia é esse? O dia do Senhor, chamado dia da ressurreição. Então, é a partir de Tertuliano que os cristãos começam a descansar no domingo. Há um consenso em que também o dia da ressurreição, que é um dia de celebração, deveria também ser um dia de descanso. Tá? Mas antes de tudo, o domingo é um dia diferenciado, é o dia que o Senhor fez. É um novo dia, o dia da esperança. Enquanto no sábado Jesus estava inerte, os discípulos estavam tristes, o domingo é o dia que o Senhor está ativo, é o dia que o Senhor está fazendo coisas novas, é o dia da nossa esperança. Enquanto no sábado do Antigo Testamento é o dia que Deus reservou para celebrar toda a sua criação física, material, o domingo é o dia que Jesus realiza a nova criação espiritual, mas uma criação que vai unir céus e terra. Se haverá um novo céus e nova terra, é devido à ressurreição de Cristo. Quando Cristo ele une as coisas que estão nos céus e as coisas que estão na terra, conforme Paulo fala em Colossenses e Efésios também a respeito disso. Jesus Cristo, então, ele cria um novo dia. Por quê? Porque ele está criando uma nova criatura, um novo homem. Enquanto a velha criação criava o homem material, o homem físico, né? A nova criação em Cristo cria o novo homem, a nova criatura que irá morar com o Senhor para todo sempre. O domingo, ele aparece 8 vezes nos evangelhos. Os evangelistas colocam 8 aparições de Cristo no domingo, e isso não é à toa, tá? Não é como disse o senhor Leandro Quadros, que o domingo ele é um dia qualquer, não, nada disso. 8 aparições sendo registradas no domingo não faz do domingo um dia qualquer, e sim coloca uma importância, um peso muito grande sobre o primeiro dia. Foi no primeiro dia da semana, ou no domingo, que Jesus ressuscitou dos mortos. Foi nesse dia que Jesus foi declarado Filho de Deus e Senhor. Foi nesse dia que ele nos justificou dos nossos pecados. Foi nesse dia que ele derramou o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Foi nesse dia que ele inaugurou a igreja. É nesse dia que Jesus faz as coisas mais importantes da nova era da igreja. Não é no sábado. No sábado, Jesus Cristo estava no túmulo. Nesse dia, ele está ativo e soprando o seu Espírito, soprando a vida sobre toda a sua nova criação. Portanto, o domingo, ele não é um sábado cristão. Ele é um novo dia, o dia do cristão. Tanto é assim que quando nós observamos essas questões sobre sábado e domingo, Israel e igreja, nós precisamos da teologia dispensacional. O dispensacionalismo, ele corta pela raiz esse mal sabatista. É por isso que os adventistas, eles odeiam o dispensacionalismo, mas se sentem muita vontade com os aliancistas. Né? Isso não quer dizer que todos os aliancistas acreditam que o domingo é um sábado cristão. Não. Eu tenho amigos, por exemplo, pastor Belvedere, alô pastor Belvedere, ex-adventista, né? Ele é um pastor da igreja metodista hoje, ele é aliancista, mas não tem essa ideia de que o domingo é um sábado cristão. Então nem todos os aliancistas vão por essa ideia. Mas os reformados, principalmente presbiterianos, eles acreditam nisso, que o domingo é um sábado cristão e deve ser guardado nos mesmos moldes do sábado do Antigo Testamento, inclusive com uma obrigatoriedade advinda dos 10 mandamentos. O que nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Jesus ele fez uma nova criação. Portanto, estamos debaixo de novas leis, apesar dessas leis refletirem muitas o seu teor, as leis do Antigo Testamento. Né? Nós estamos num novo testamento, não é um testamento reformulado, mas um novo testamento. E nós temos
um novo Senhor, um novo dia de guarda, uma nova esperança. O domingo é um dia completamente diferente, tá bom? Então não vamos confundir, tá? O domingo não é um sábado cristão, assim como Israel não é, a igreja não é Israel do Antigo Testamento. Israel é Israel, igreja é igreja. Sábado é sábado e o domingo é o domingo. É o dia do Senhor, portanto, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Haja vista que no domingo é o dia onde há mais conversões, mais pessoas abençoadas nas igrejas, onde Deus fala de modo mais enfático. É o domingo. Fique com Deus. Se você gostou do vídeo, você deve deixar o seu like aí embaixo, nos ajudar também. Tá? Se você não é inscrito, está pela primeira vez no nosso canal, sugiro você se inscreva no nosso canal e receba nossos vídeos sempre com temas importantes e relevantes para a edificação da sua fé. E você que é inscrito, não deixe de acionar o sininho aí para receber sempre atualizadas notificações, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.